aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria ter você por aqui para a gente poder bater um papo, falar sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Então eu peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante, faz uma diferença que você não faz ideia quando você deixa o like. Deixou o like é um simples apertão assim, de botão, pum, apertou o botão, simples. O YouTube fala assim, opa, esse conteúdo é relevante, vou levar para outros vascaínos. Se você se inscrever no nosso canal, então, aí a moral fica elevadíssima. Conto muito com a sua participação. Cadê Capasso? Vasco contratou Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, negociou o Léo Pelé para o Atlético Paranaense, o Maicon por empréstimo, o Léo foi venda, o Maicon por empréstimo para o Coritiba. Cadê o Capasso? Havia uma grande expectativa do torcedor em relação à volta do Capasso, porque ele foi bem na equipe do Olímpia, né, no ano passado. Vi um treino nesse início de ano, né, na pré-temporada, enquanto eu ainda estava aí pelo Brasil, do Capasso. Até me chamou a atenção o penteado dele. Falei, quem é aquele jogador ali e tal, um moicano, louro e tal? O Capasso, fininho, né? Ele esguio, alto, jogador forte. Eu lembro quando ele estreou contra o Flamengo, ele entrou durante o jogo, já deu uma chegada no Gabigol, a galera, pô, isso aí, zagueiro tem que ser assim, não pode dar mole e tal, não sei o quê. Aí depois ele teve algumas boas atuações, falhas, que são normais. Mas acho que ano passado o torcedor do Vasco estava muito impaciente, né? Ano retrasado até, né? 23 para 24. O torcedor do Vasco tem andado muito impaciente. A gente observa isso em vários momentos, né? A estreia contra o Madureira, com vitória dos titulares, né, o time titular estreando, deixou um misto de convicção e, ao mesmo tempo, de raiva. Porque, ao longo do jogo, eu lia os comentários, né, a galera, pô, que absurdo, fulano, Beltrano. Aí, quando venceu, porra, meu irmão, agora esse Vascão aí, porra, sensacional, meio campo, jogando fácil. Mas o torcedor, ele é passional. O dirigente não pode ser passional. Talvez essa seja uma explicação pela qual o Capasso não vai ficar no Vasco. E eu vou explicar. O Capasso tem contrato até o fim desse ano. Qualquer jogador que tem contrato até um determinado data, até um determinado momento, ele pode 6 meses antes assinar um pré-contrato. Ou seja, se ele tem contrato até 31 de dezembro, no dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então vamos lá, o Olímpia não comprou o Capasso, né? Apesar de ter feito boa campanha, ter sido campeão por lá, não tinha dinheiro. Capasso voltou ao Vasco. Digamos que ele fique, tá? O Carille pode ser que observe melhor, vai utilizá-lo ou não. Beleza, tá ali no elenco. Não é relacionado para um jogo, daqui a pouco ele fica no banco, entra no jogo e tal. Mas ele, Capasso, percebeu que realmente não vai ficar. Se o Vasco negocia ele até 30 de junho, o Vasco pode ter um retorno financeiro. Afinal de contas, comprou o atleta. Se o Vasco não negociar até 30 de junho, ele, Capasso, pode fazer assim, 1º de julho. Vasco, o Olímpia me procurou, estou dando só um exemplo, tá, torcedor? E eu vou assinar com eles. Mas eu vou ficar aqui até o final do ano, né? Se vocês precisarem de mim, estou aqui, senão vou ficar aqui treinando, vou para casa, vejo jogo pela televisão, acompanho o Fanático Vascaíno e vida que segue. E 31 de dezembro a gente aperta as mãos, muito obrigado. Foi legal, queria ter rendido mais, não rendi no Vasco, mas estou indo embora para o Olímpia e vocês, vão ficar chupando o dedo. O que eu quero dizer com isso, torcedor? Dirigente do Vasco não pode ser passional num momento como esse, ele tem que ser racional. Carille, Capasso vai ser utilizado? Se o Carille responder para a diretoria, olha, ele não é a minha primeira, segunda ou terceira opção. Eu tenho na zaga João Vitor com Maurício Lemos. A próxima opção é o Lucas Freitas. Depois o Lucas Oliveira. Ele é a terceira opção. Mas tem os meninos da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo. Eu não me oponho a uma negociação. Beleza, o Vasco vai ao mercado e tenta negociar o Capasso. O Vasco pode se acertar com qualquer clube, mas o Capasso também precisa se acertar. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos e é bom deixar claro para você, torcedor. Existem 3 pontas numa negociação: o clube vendedor, o clube comprador e a principal delas, o jogador. Não basta o Vasco se acertar com, vou pegar um exemplo aqui, o Cerro Porteño, um rival do Olímpia.
Aí faz uma proposta maneira, o Vasco acha legal, pô, 2 milhões de dólares. O Vasco vai vender o Capasso por 2 milhões de dólares, vai reaver aí parte do investimento que fez por ele e tal. Pô, vai ganhar um dinheirinho, porque no final do ano não ganharia nada, ele sairia de graça e tal, legal. Aí o Capasso vai, não, pro Cerro eu não quero ir. Melou a negociação. Então, assim, precisa ser muito bem costurada. Num primeiro momento, o Carille tem que sinalizar que não vai contar com ele, e eu acho que o Capasso poderia ser um jogador para o Vasco aproveitar nessa temporada. E acredito também que o fato do Vasco ter trazido 3 zagueiros é uma indicação clara que não conta com o Capasso. Porque senão não trazia 3, traria 2. Perdeu 2, trouxe 2. Se ele trouxe o terceiro, ele não está contando com o Capasso. Eu contaria com o Capasso. Você já imaginou uma situação? O zagueiro Capasso joga, tem uma sequência de 3, 4, 5 jogos, vai bem, e aí o Vasco fala em renovar o contrato dele. Por que não? Porque a gente está traçando 2 cenários. Vender até o meio do ano para poder ter um dinheiro em caixa o Vasco, ok, está precisando, ou perdê-lo de graça no fim do ano. E o terceiro cenário, que seria ele ir bem e renovar o contrato. É curioso como a gente nem lembra, né, desse terceiro cenário, ou não levanta essa hipótese. E poderíamos ter um jogador em casa. Ah, mas ele é lento, ele é isso, ele é aquilo. Não acho ele mau jogador não, hein? Acho o Capasso um bom jogador, alto, bom na bola aérea. Olha, eu não sei não, hein? Uma zaga com ele, o Maurício Lemos, numa eventualidade do João Vitor ser suspenso ou machucar, que pode acontecer, um esporte de alto nível como é o futebol. Mas a diretoria está olhando o quê? Carille, você vai contar? Não, já tenho 3 reforços e mais 2 na base, então não preciso do Capasso, então tem que vender agora. E aí é o racional. Se não vai contar, não adianta deixar o cara comendo e dormindo no Vasco. Tem que negociá-lo e para uma proposta boa para ambos os lados, Vasco e Capasso. É o que vai acontecer. E você, torcedor? Você contaria com Capasso, Manuel Capasso, para essa temporada? Quem sabe, se ele fosse bem, até renovaria o contrato dele? Ou o que é melhor? Vende logo, ganha um dinheiro e vida que segue. Lembrando que nesse ano tem recurso para entrar da venda do Orediano, bônus que o Gabriel Peck teve aqui na MLS, né, por conta de gols e tal, metas atingidas. A venda... pode estar rolando já um empréstimo aí do Leandrinho também, tá? Para o Al-Shabaab. Lateral esquerdo está com a seleção sub-20. Que, aliás, envolveria, inclusive, o perdão da dívida pelo Paulinho. Então, a gente está falando aí de $1.650.000 essa negociação por empréstimo. O que eu acho legal para o garoto, tá? Para ele ganhar experiência também. E é bom garoto, tem futuro o Leandrinho. E uma história de vida que, olha, eu torço muito por esse garoto. A história de vida dele é emocionante. Então, há recursos para entrar, mas o Vasco precisa de mais. Ah, claro, Fábio, não assinou com o Grego, mas o Grego não fez proposta ainda, torcedor. Então, não vamos nem entrar nesse assunto, porque o foco aqui está sendo no dia a dia. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga fanática vascaína, meu amigo fanático vascaíno, e amanhã estaremos juntos. Só um detalhe, eu estou voltando dos Estados Unidos amanhã, então eu viajo amanhã o dia inteiro, não vou transmitir o jogo do Vasco, será o último jogo que eu não vou transmitir, mas já a partir da rodada do meio de semana com o Maricá, já estaremos na transmissão aqui com você, naquele jeito, daquela forma que você curte, aqui no nosso canal, o Fanático Vascaíno. Então amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o jogo, antes do jogo, um pré-jogo, né? Enfim, um vídeo de apresentação do jogo e tudo. E aí, na segunda-feira, o nosso Café Vascaíno analisando o que foi Vasco e Portuguesa, com certeza uma grande partida, um grande resultado e a gente entrando no G4 do Campeonato Estadual. Um grande abraço e até amanhã.